Na aula de hoje vamos falar sobre o Manual Bem-vindo Cliente, onde abordamos o que o cliente precisa saber no ato do fechamento do pedido. É importante que a marmoraria tenha um contrato. Porém, o Manual Bem-vindo Cliente, ele serve para quê? Para você apontar quais são os tópicos mais importantes que estão lá no contrato, mas de uma forma simples no manual. Porque, gente, no final, o que toda marmoraria quer é que dê tudo certo para o cliente, que a obra finalize logo e cá entre nós, os clientes não ficam o tempo todo olhando o contrato e nem é o nosso objetivo. O contrato é como se fosse um seguro. Todo mundo tem, mas ninguém quer usar, né? Então, para facilitar a vida do cliente e também da marmoraria, nós aqui da Top Mármore criamos esse manual que chamamos de Manual Bem-vindo Cliente. Vamos falar sobre ele agora? Em que momento que você vai usar o Manual Bem-vindo Cliente? A partir do momento que ele fechou um pedido com você, o cliente fechou um pedido com você, você tem lá o seu contrato com todas as cláusulas que são necessárias, desde as cláusulas técnicas de produto e acabamento, até as cláusulas financeiras e jurídicas, etc. Maravilha! Porém, a gente vai entregar o manual para ele que a gente chama de Bem-vindo Cliente. Nesse manual, o que que tem? A gente aborda tópicos que são importantes, são aqueles tópicos para lembrar, os lembretes mesmo dos próximos passos da obra dele. Agora a gente vai falar sobre cada item que nós temos no nosso manual Bem-vindo Cliente para você se inspirar e, quem sabe, passar a usar aí também na sua marmoraria. O que é importante? Eu trago toda a nossa expertise em marmoraria, o que deu certo, o que funciona e, óbvio, que você pode adaptar esse manual. Esse manual está nos materiais complementares. Você precisa usar aí tudo que a gente colocou? Pode ser que você queira usar. Você pode acrescentar alguma outra coisa? Ótimo, fique à vontade. O importante é o quê? Você visualizar que é possível ter um material de apoio além do contrato, principalmente nesse primeiro momento aí do fechamento do pedido e começar a utilizar. Aqui funciona muito bem. Basicamente, o Manual Bem-vindo Cliente é um resumo do contrato com as informações mais importantes dos próximos passos que o cliente vai precisar dar ainda dentro da marmoraria. E o primeiro deles é a medição. Nesse tópico de medição, a gente coloca o quê? Que quando a obra estiver liberada, que o cliente deve entrar em contato conosco para agendar essa medição e também indicar um responsável que vai estar presente na obra para acompanhar o dia da medição. É também informado nesse tópico que, se no dia da medição o cliente precisar de uma visita extra porque ele não seguiu as instruções necessárias, ele vai pagar uma taxa extra para a medição, que aqui tem um valor e aí na sua empresa pode ter outro valor. Essa informação está no contrato? Está, mas aqui, como é uma informação crucial para o próximo passo, que é a medição, é importante que ele esteja aqui como lembrete nesse tópico. Antes, o que muitas vezes acontecia? O cliente ligava querendo saber quando ia ser a entrega, sendo que ele nem tinha ligado para agendar a medição. E isso gerava um transtorno, porque muitas vezes o cliente agia mesmo de má fé. Ah, mas eu não vi no contrato, porque tá pequeno lá, não deu para ver. Aquela conversa toda que a gente já sabe. O contrato, ele te resguarda? Resguarda, gente. O contrato, ele tá aí para te resguardar. Mas quando você cria outras ferramentas para ressaltar o contrato, para ficar mais fácil, você evita esses desgastes. O próximo tópico fala sobre o projeto, ou seja, depois que a gente fez a medição, em até 3 dias úteis, a gente vai enviar o desenho técnico para esse cliente e aqui a gente está informando isso. Vai evitar que aquele cliente que muitas vezes o técnico acabou de sair da casa dele, 1 hora depois ele está ligando na sua marmoraria para saber cadê o meu desenho. Então, às vezes, o seu técnico ele fica em várias obras durante o dia e faz o desenho no outro dia. Às vezes ele tem ali, ele precisa ter esse
tempo também para fazer esse projeto técnico, mesmo que esse projeto seja depois feito à mão, revisado à mão e depois você mande para o cliente mesmo à mão, mas o técnico precisa ter esse tempo para fazer isso. E aqui a gente pede esse prazo para evitar que esse cliente fique ligando, olha, acabou de sair daqui, mas não mandou ainda. Então a gente pede esse prazo aí e a gente avisa para o cliente sobre esse prazo que ele tem. E aí uma outra coisa muito importante, também nesse tópico de projeto, a gente informa que se o desenho técnico tiver alguma pendência do cliente, tiver alguma pendência financeira, esse desenho vai ficar parado esperando essa pendência ser resolvida. Às vezes o cliente quer trocar o material, quer mudar completamente o projeto, mas ele quer que você fique mandando desenhos, modelo A, modelo B, modelo C, e não, ele precisa definir isso antes para depois você fazer o desenho técnico final. Vamos agora para o próximo tópico? Agendamento de entrega e a entrega. Isso gera muita dúvida. O cliente recebeu o desenho técnico, ou o medidor foi lá, o cliente já está te ligando para saber que dia vai ser a entrega. Então aqui, a gente já nesse tópico fala que assim que o pedido vai estar liberado para fazer a entrega, a gente entra em contato para fazer o agendamento. Isso vai evitar aquelas situações do cliente falar, ah, mas eu não estava na obra no dia que vocês fizeram essa entrega. Então, nós agendamos a entrega, por isso que a gente liga para agendar a entrega, para justamente você deixar um responsável lá. Tudo isso, gente, no dia que a pessoa responsável liga para fazer o agendamento, ela também ressalta essa informação, mas aqui no manual essa informação também está. E a importância de esses manuais estarem alinhados também com a equipe. Então não adianta você criar um manual onde tem uma informação, mas a sua equipe, ela não segue essa informação, ela fala uma outra língua. Então não funciona. A equipe também tem que estar treinada e preparada para tudo falar a mesma língua. Todo mundo sabe que o processo é esse, então esse processo não pode ser modificado. Tem que seguir exatamente qual que é o processo da empresa. Seja o João que ligou, seja a Maria que ligou, todos estão treinados para seguirem o procedimento da empresa. Agora, por último, a gente tem o último lembrete que fala sobre instalação. Nesse lembrete da instalação, fica claro que a instalação só será agendada quando a entrega tiver sido efetivada. Por que isso é importante? Às vezes o cliente mistura entrega com instalação, porque na cabeça dele ele acha que quando você vai entregar, já vai ter 10 pessoas dentro do caminhão da entrega que vão descer e já vão instalar, parecendo o programa de decoração lá no GNT, nos canais de decoração que tem hoje. E não é assim que acontece, isso só acontece em programa de televisão. Então, a gente vai fazer a entrega e a instalação é agendada depois, porque a equipe de entrega, ela segue um cronograma e a equipe de instalação segue outro cronograma. Você, na sua marmoraria, pode trabalhar diferente. Pode ser que a sua equipe de entrega já chegue e faça a instalação também. Então, pode ser que aí aconteça assim. Mas, na maioria dos casos, principalmente nas empresas que fazem um número de obras um pouquinho maior, essas empresas não conseguem que a pessoa que entregue faça a instalação. São pessoas diferentes. Então, a gente tem que deixar claro para o cliente que vai ser feita a entrega e depois vai ser feita a instalação. Quando isso não fica claro, o cliente fica esperando lá a entrega junto com o instalador e muitas vezes acontece de você ser obrigado, às vezes, mandar o instalador para a obra no mesmo dia, aí a entrega atrasa porque quebrou uma peça lá na hora que estava carregando, teve que parar para fazer. Sempre que você marca uma coisa muito em cima da hora, sempre acontece um pepino para dar errado, né? Então, não ultrapasse aí os passos da marmoraria. Não fique tentando passar por cima, burlar os procedimentos, porque é ruim. Pode ser que aí na sua marmoraria funcione super bem. Entrega, instala no mesmo dia e tal. Mas nas grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, a gente tem uma logística muito complicada. Então, o colocador vai para a obra no mesmo dia da instalação, ele chega na obra às 7 horas da manhã. Aí, às vezes, a entrega chega na obra meio-dia, porque pegou um trânsito, porque pegou uma manifestação e você cria um transtorno, porque só do cliente ver o colocador parado, ele já vai ficar ligando na fábrica super chateado porque a obra está parada. E você poderia ter falado para ele, não, a entrega é primeiro, depois o colocador vai e você já evitaria esse transtorno. Importante, nesse tópico também de instalação, fica claro que o responsável da obra deve estar lá no dia da instalação para receber esse colocador.
Gente, quando vai um técnico para fazer a medição técnica, nem sempre é essa mesma pessoa que vai para fazer a instalação. Muito pelo contrário, geralmente são pessoas completamente diferentes. Então, o vendedor não é a mesma pessoa que vendeu, que mede e que instala. Por se tratar de pessoas diferentes, imagina o colocador que chega numa obra que foi medida lá atrás, que teve o acompanhamento do medidor, etc. O colocador chega nessa obra para fazer a instalação. Muitas vezes ele tem às vezes 2 banheiros muito parecidos e ele não sabe qual que é o banheiro feminino, o banheiro masculino, o banheiro do filho Pedro, o banheiro da filha Bruna. E às vezes são parecidos, então são detalhes assim que o cliente estando no local, ele vai auxiliar, ou o responsável ele vai auxiliar. Não é que a gente pede para o cliente ou o responsável da obra ficar o tempo todo no pé do colocador, tem que estar lá presente, esperando, olhando o trabalho do colocador, não. O seu instalador tem que ser um profissional treinado e preparado, mas essa pessoa nunca esteve na obra. Ela chega lá muitas vezes vendida e ela precisa ter um responsável lá, que é o cliente ou responsável pela obra, para dar esse auxílio. As pessoas confundem muito o acompanhamento da obra que a marmoraria faz com o gerenciamento de uma obra, que é um serviço feito, contratado por um arquiteto ou por um engenheiro. Então, gerenciamento de obra é o engenheiro, o arquiteto que vai lá e ele vai ver todos os detalhes da obra, ele vai acompanhar todos os detalhes da obra. O nosso trabalho de acompanhamento ele é voltado para a parte das pedras que foram vendidas. Então a gente pode sim auxiliar o cliente, a gente pode sim tirar uma dúvida do cliente, mas tem que ter um responsável lá para fazer todo esse processo de juntar as peças, de ir atrás de uma peça que falta ou outra, de ver o todo e fazer o gerenciamento. O papel da marmoraria não é gerenciar a obra. Mesmo que você faça o acompanhamento da obra, o gerenciamento de uma obra é cobrado por um profissional de arquitetura, é cobrado por um engenheiro. Nós não fazemos esse papel, nós não vendemos esse serviço. A não ser que você queira vender a partir de agora, porque não é um negócio aí. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu te espero na próxima aula. Até lá!